No vídeo de hoje falaremos sobre um jogo que possui muitos personagens e as suas histórias se interconectam em diferentes períodos de tempo. Inclusive, ele possui muitas características e técnicas dentro do seu desenvolvimento que fizeram ele destoar em comparação aos outros jogos lançados na época. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre plano de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Gente, vocês não sabem a rinite que eu tô. Meu Deus do céu, ela tá muito atacada, tá horrível. Meu, a galera fica falando, eu quero morar em São Paulo, mas não vem, velho, não vem, porque, velho, se você sofre de rinite, vai só piorar. Siren é um jogo de survival horror e stealth exclusivo de PlayStation 2, lançado em 2003, em que foi desenvolvido pela Japan Studio e distribuído pela Sony Computer Entertainment. E ele foi dirigido e escrito pelo Keiichiro Toyama, responsável também por Silent Hill de 1999 e Gravity Rush de 2012. Como qualquer jogo que eu trago aqui pro canal, eu peço sempre a vocês que vocês prestem muita atenção em cada detalhe, porque em comparação aos filmes, o jogo ele é muito mais extenso, então é claro que ele carrega ali muitas informações dentro da sua narrativa. Dito isso, é super normal que você tenha ciência das informações dentro do jogo quando você joga e que elas possam ser complementadas com o meu vídeo e com outros vídeos que possam surgir futuramente. Não é porque o jogo é velho que necessariamente a gente sabe tudo sobre o jogo e as informações param por ali. E estou dizendo isso porque o game possui eventos que são apresentados ao jogador fora de ordem cronológica. E a gente que tem que se situar quando e onde aconteceu. O lado bom disso tudo, que facilita o nosso lado que está jogando, é que existem os arquivos que trazem o histórico de tudo de cada personagem dentro da narrativa. Eu diria que o jogo de hoje ele é meio confuso, mas para quem está acostumado a jogar jogos cheios de flashbacks como Rule of Rose ou Fatal Frame, isso aqui é fichinha. Então o enredo de hoje é situado em 2003 e é contado através da perspectiva do ponto de vista de 10 sobreviventes de um desastre natural que depois se torna sobrenatural na cidade fictícia rural japonesa chamada Hanoda. Que este vilarejo é descrito como um local muito tradicional e particularmente xenofóbico. A gente já tem então nossa primeira red flag aqui do que vai acontecer de merda dentro dessa história. E o game faz com que o jogador desenvolva os esforços dos personagens para escapar da cidade e encontrar respostas para saber o que aconteceu nos 3 dias imediatamente após o desastre. O primeiro personagem que a gente joga é o Kyoya Suda, dublado pelo Mitsuyoshi Shinoda na versão japonesa. E ele é um estudante de 16 anos que inventa de visitar essa cidade rural porque ele ouviu uma lenda na internet de um assassinato em massa ocorrido na região. E como ele é interessado no paranormal, ele pegou sua bike e só foi. Vagando pelo lugar, depois que sua bike quebra no meio do caminho, ele acaba presenciando uma mulher quebrando a cabeça de outra pessoa, já ficando em choque. Essa mulher some e ao cair da noite, ele se depara com uma cerimônia bem diferente. E dentre todas as pessoas presentes nesse ritual, um policial bêbado confronta o Kyoya tentando atirar nele. Em pânico, Kyoya consegue entrar em um veículo e atropela o policial. Após observar que o homem foi dessa pra melhor, Kyoya sente um terremoto e uma sirene começa a disparar na ilha. Daí tudo que já estava estranho termina de ficar mais esquisito porque o policial que estava morto levanta e atira no Kyoya, derrubando-o do penhasco. Siren, ou Forbidden Siren, como é conhecido na Europa, é um jogo que logo de início a gente vê que ele é muito esquisito e ele é bem macabro também. Eu diria que o jogo ele não é muito gráfico, tem hora que ele mostra, mas tem hora que ele dá aquele jogo de câmera e a gente não vê de fato o que está acontecendo. O que eu acho pior porque a gente fica imaginando na cabeça como que tá sendo aquilo. Gente, particularmente, apesar da minha aparência
gótica e que eu gosto de filme de terror e assistir gameplay de terror, não quer dizer que eu jogue, porque eu tenho muito medo, eu sou muito medrosa. Então eu diria que esse jogo é perfeito pra quem se assusta fácil, pra quem tem muito medo, porque só de chegar no menu e escutar aquela música na introdução, sério, eu me arrepiei todinha assim, ó, a vontade de sair correndo era grande. A aparência dos personagens, eu diria que parece muito Kuon de 2004, porque ao mesmo tempo que quer passar uma coisa moderna, bacana, a gente vê assim que envelheceu mal, ficou muito datado e até mais tenebroso do que já é. Agora, em questão de roteiro, eu diria que eu lembro muito da franquia do Fatal Frame, por ser muito sombrio. Porque o jogo de hoje, ele é aquele clássico, você joga, e aí você tem uma impressão de algo, você já tá vendo que a parada tá errada, só que aí você vai vendo documento aqui, flashback ali, e você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. E aí, minha gente, eu tenho que ser bem clara com vocês que quando eu tava escrevendo o roteiro do jogo de hoje, eu já fiquei bem puta. Porque, de novo, a gente tem aquela coisa super batida de ter uma cidade fantasma com gente esquisita, com umas ideias erradas, e que quando bate uma sirene, a galera fica meio louca das ideias. Desculpa, com todo respeito, mas eu acho essa ideia muito batida. Sério, gente, pega outra coisa, faz sinal de fumaça, faz fogos de artifício, porque tudo bem que o diretor, ele é um Silent Hill. Ele tem meio que o passe pra fazer isso de novo. Só que todo mundo, quando vai fazer jogo de terror, gosta de referenciar o Silent Hill. Sem contar que não basta o diretor. Também tem uma galera que tá envolvida no Siren que fez parte do Team Silent. Só que assim, gente, vocês não cansam de beber na mesma fonte? Falta um pouco de criatividade, né? A fonte ele já tá seca. Em seus estágios iniciais de desenvolvimento, o jogo de hoje, ele ficava entre dois nomes ao ser lançado, sendo Siren, que a gente conhece hoje em dia, e Jukai, que seria uma tradução de Mar de Árvores. E aí os criadores, eles não queriam muito Siren, por causa que é muito autodescritivo do que acontece, só que no final das contas, ficou esse nome mesmo. Já em questão de conceito, eles sempre tinham em mente em fazer um mundo que é uma ilusão da realidade. E outra coisa que faz eu comparar o jogo de hoje com o Fatal Frame e o Kuon é porque dentro do enredo, apesar dele ter feito um sucesso assim considerável aqui no Ocidente, que tem uma galera que conhece, eu ainda acho que ele é muito japonês. Ou seja, tem muita coisa na história que o japonês tá cansado de ver, pra eles é normal, assim, por mais que tenha a pegada de terror, eles sabem do que tá falando. Só que a gente fica meio boiando, meio que tem que pesquisar mais pra ver se entende. E isso acontece, por exemplo, com o tal das criaturas que a gente enfrenta, que eles são meio zumbi, como o tal do policial que eu citei pra vocês, que dentro do jogo eles são chamados de Shibito, ou pessoa morta. Tem o carro da pamonha, sei lá do que é, do desinfetante, tá passando na minha rua. Eu espero que o som não vaze, porque senão fica muito triste. E pra quem não conhece o jogo, começa a notar a partir de agora o porquê que eu falei que o jogo lá no começo, ele parece que tem uma parada de desastre natural que vira sobrenatural. Por mais que vemos o tremor de terra, com o passar da gameplay notamos que a população foi infectada com uma doença desconhecida que parece danificar gravemente a função cognitiva, fazendo com que eles sangrem pelos olhos e tornam-se violentamente hostis. E não só isso torna tudo estranho, mas outros detalhes, como todas as fontes naturais de água, foram substituídas por um líquido estranho chamado água vermelha. E a cidade, anteriormente localizada em uma região montanhosa no interior, torna-se então uma ilha cercada dessa água. Além disso, várias seções da cidade parecem ter sido substituídas por versões anteriores de si mesmas, com edifícios destruídos por deslizamentos de terras 27 anos antes dos eventos atuais do jogo. E embora pareça que eles são locais abandonados, como se estivessem ali durante décadas, eles acabam reaparecendo subitamente e substituindo as construções mais modernas. E aí vocês lembram que o Kyoya, ele acaba vendo lá no início do jogo uma galera fazendo um ritual muito estranho? Pois bem, daí essa galera da cidade de Hanudá, eles seguem uma fé sincretista chamada Religião Maná, que seria uma mistura de tradições cristãs e shintoístas. Não contente com isso, no meio dessa galera surge a freira Hisako Eyao, que cruza o caminho do Kyoya lá no início do game também. Ela tenta invocar e apaziguar o deus da Tatsushi através do sacrifício humano, realizando um ritual de uma garota chamada
chamada Miyako Kajiro, que eles consideravam sagrada por suas habilidades psíquicas. E é aí que a gente começa a juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Porque quando a gente vê que o Kyoya olha aquele ritual acontecendo, você vê que todo mundo vira a atenção pro menino. E nessa hora, a tal da Miyako já tava ali sendo oferecida. E aí ela vê que todo mundo tá olhando pro menino e ela zarpa dali. Daí por conta dessa fuga da menina, eles acreditam que o tremor ali de terra, que as desgraças começam a acontecer por causa que eles não fizeram o ritual. Não é à toa que depois disso a gente percebe que tanto o espaço como o tempo ficam severamente distorcidos. Siren possui muitos, mas muitos personagens jogáveis. Mas Bianca, a gente joga com todos eles? Sim! E aí que é o início do nosso caos pra gente tentar entender o que tá acontecendo nesse lugar. E é claro que cada personagem possui suas próprias características e influências dentro do jogo. E gente, se prepara, viu, se você for jogar, por causa que tem de tudo. Então tem personagem que nasceu na cidade e voltou pra resgatar suas memórias da infância, tem o Kyoya que tá lá só de curioso, tem jornalista, tem criança, tem velho, tem padre, tem professor, tem aluna com crush no professor, gente, tem de tudo. E depois de toda essa galera que a gente acaba jogando, vem a parte mais complicada de tudo isso, que pode ser considerado confuso na sua primeira jogatina. Não é nem por questão de ligar os pontos da história pra entender o que está acontecendo, é muita questão de ser muita gente para administrar e lembrar o que estava fazendo com ela anteriormente. Então, como eu falei para vocês, a estrutura do jogo passa-se em 3 dias. Ele segue uma estrutura episódica aferida pelo Link Navigator, que mapeia os eventos cronologicamente. Cada linha dessa planilha narra uma hora diferente do dia e cada coluna representa um personagem. E sabendo de tudo isso, precisamos ainda passar pelas fases enfrentando os Shibito e, se puder, permanecer na furtividade. Esse ponto eu acho muito roubado, porque tem Shibito de rifle e eles conseguem te ver a metros, conseguem te ouvir, então assim, a gente fica com o cu na mão de passar no lugar e o bicho vê a gente e assim, não adianta bater de frente, o negócio é fugir, como todo survival horror. E por mais que a gente tenta se acalmar e tenta levar o jogo numa boa, vemos que tem personagens que não sabem lidar muito bem com a situação. O Kyoya é um exemplo disso. A gente vê que os produtores queriam passar essa sensação de ansiedade. Podemos ver que ele está em pânico durante a gameplay. Ele fica ofegante, fica evidente que ele quer sair dali, o que acaba deixando o jogador tenso também. E além de todos esses personagens, essas coisas que acontecem, o jogo ainda te dá uma técnica para você utilizar ao seu favor. E a tal da técnica apresentada ao jogador é o poder chamado Sidejack, em que o personagem consegue enxergar através da perspectiva de humanos próximos, incluindo os Shibitos. Então, quando usamos esse poder, vemos o efeito de estática, a famosa TV chiando, como se entrássemos em sintonia com outro ser, meio que possuindo ele. É mega paranormal, isso é muito estranho, e aí a gente consegue fixar até 4 perspectivas diferentes. E com esse poder a gente ainda consegue fixar outras 4 perspectivas, e aí a gente começa a ver tudo que tá acontecendo, e aí o jogo vira um FNAF da vida. E a gente não pode esquecer que enquanto a gente tá usando esse poder, a gente fica vulnerável a tudo aquilo que está acontecendo na nossa volta ainda. Embora existam prós e contras sobre a difícil estrutura da história, o final que intencionalmente deixa o mistério sem solução e o nível de dificuldade que é de longe o mais difícil entre os jogos nipônicos já lançados, Siren tem uma história com temática japonesa única e uma jogabilidade desafiadora. E por conta desses pontos foi o que desenvolveu popularidade entre os fãs do game. Siren conta com 2 finais, em que o primeiro a gente faz de qualquer jeito, zerando, né, chegando no final do jogo, e o segundo você tem que fazer uma missão específica num horário específico, e aí a gente consegue destravar esse outro final. E assim, gente, eu só não vou contar pra vocês detalhadamente o que acontece, por causa que envolve todos os 10 personagens, e aí a gente vai ficar confuso, não vai saber o que tá acontecendo. Isso porque ocorre a morte do deus da Tatsushi. Logo, o tempo e o espaço começam a desmoronar. Daí tem personagem que acaba se contaminando com água vermelha por conta da trama que vamos jogando,
jogando, tem personagem que acaba vendo seus parentes mortos, tem personagem que até consegue ser resgatado por outros personagens. E o Kyoya continua sozinho, ele fica ali enfrentando os Shibitos e o que dá a entender é que ele fica preso no submundo pra sempre. E é totalmente normal que quando a gente joga e a gente vê as cutscenes, a gente vê o rosto dos personagens e a gente acaba achando aquilo tudo muito esquisito. E isso é por causa que, em vez de empregar métodos tradicionais de animação facial com transformação poligonal, o diretor captou imagens de rostos humanos reais de 8 ângulos diferentes e foram sobrepostas aos modelos dos personagens. Inclusive, a dublagem é feita pelos próprios modelos dos personagens também. A intenção era criar uma atmosfera realista, especialmente em cenas escuras e outras situações em que a visibilidade fosse fraca, dando a impressão de se tratar de um filme live action. Daí, nessa altura do campeonato, a gente consegue notar que essa coisa de diretor de jogo de videogame querer ser diretor de cinema e ser frustrado com isso é muito real. Ou seja, é um traço que não é exclusivo do Hideo Kojima. E dentro da narrativa do jogo de hoje fica evidente como existem muitas influências da literatura e de filmes de terror e dramas japoneses, tanto na história como no seu visual. Seja a visão de mundo influenciada pelos mitos do Cthulhu, do H.P. Lovecraft, e aquela coisa deles apresentarem os personagens de forma fragmentada, como no mangá chique da Fuyumi Ono. E só para vocês terem uma noção de como as influências literárias e cinematográficas conseguiram transmitir um ar perturbador para quem assistia, até mesmo o comercial de TV para promover o jogo no Japão foi ao ar antes e depois do lançamento, mas logo foi cancelado, devido a reclamações de que, como as crianças acabavam assistindo aquilo, elas ficavam com muito medo. Siren não teve apenas uma continuação lançada em 2006, como também uma versão reimaginada lançada em 2008. E por conta de todo esse enredo de gente perdida numa ilha esquisita e abandonada sendo repetida em todos os jogos, acabaram surgindo comparações entre o jogo e a ilha Hashima, localizada no Japão, que foi uma cidade com o objetivo de abrigar todos os funcionários envolvidos na exploração submarina de carvão nessa região. E apesar de chegar a ter 5.000 habitantes, tudo virou ruína após as reservas naturais se esgotarem. Logo, é possível ver alguns cenários em Siren semelhantes ao que vemos em alguns locais da ilha Hashima. E o jogo de hoje possuía uma série de mangás publicada pela Sony, chamada Siren Akayumi no Yobigoe, baseado no primeiro jogo, mas entrou em hiato e logo depois foi descontinuado. Apenas em 2018 que começaram a publicar Siren Rebirth para comemorar o 15º aniversário da franquia. E ambos os projetos citados anteriormente tinham supervisão da equipe que desenvolveu o game. Até o Junji Ito publicou um mangá de volume único homenageando o jogo, mas eu diria que é mais uma versão reimaginada do que uma adaptação. E gente, o que é um jogo de videogame sem uma adaptação para o cinema? E eu digo isso porque existe uma adaptação chamada Siren de 2006, em que foi dirigida pelo Yukihiko Tsutsumi, que é baseado no segundo jogo da franquia. E reza a lenda que o diretor Sam Raimi, que ele é responsável pelo Homem-Aranha de 2002, teria comprado os direitos do jogo para fazer sua adaptação. Mas a última notícia sobre o seu ocorrido foi lá de 2006 e a gente nunca mais ouviu falar sobre o projeto, então eu diria que foi engavetado. E o filme que indicarei hoje é Efeito Borboleta, um longa estadunidense de ficção científica e thriller lançado em 2004, em que foi co-dirigido pelo J. MacGruber e co-dirigido pelo Eric Brass, ambos responsáveis pelo roteiro de Premonição 2 e na produção executiva da série Kyle XY. E como eu trouxe um jogo que dentro da sua narrativa fala sobre essa coisa de acontecer vários eventos e terem as linhas temporais, é claro que eu lembrei da indicação de hoje. Sem contar que a indicação de hoje é um clássico, eu duvido que não tenha alguém assim que tenha assistido ou ouvido falar. O estudante universitário Ivan Treborn está com dores de cabeça fortes e desmaia com frequência. Enquanto está inconsciente, Ivan pode viajar de volta no tempo para momentos de dificuldades na infância. Além disso, ele também pode alterar o passado para os amigos também. Porém, ao fazer isso, Ivan se encontra em um pesadelo de realidades alternativas. E você já jogou ou já ouviu falar sobre Siren? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!